Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as escalas termométricas. Com certeza vocês já sabem, né, que aqui no Brasil a gente usa no nosso cotidiano a escala termométrica Celsius, tá? É tanto que, por exemplo, eu estou aqui com a minha central de ar ligada e ela está marcando aqui 20 e coloquei agora no 25 graus Celsius ou 25 graus centígrados, que dá na mesma, certo? Então, a escala termométrica que nós usamos aqui no nosso país é a escala Celsius, tá? É a escala Celsius. Eu estou destacando para vocês aí no livro, tá? É a escala Celsius. Porém, existem outras escalas também, olha, para medir a temperatura. Tem uma escala Fahrenheit, tá? E eu tenho também a escala Kelvin, ou também chamada de escala absoluta. Tá? Então, basicamente, nós temos essas três escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E nós precisamos conhecer as características de cada uma dessas escalas, tá bom? A escala Celsius, como eu falei para vocês, é a escala que nós utilizamos aqui no nosso país, né? Você observa que os jornais, né, a televisão, você percebe que quando eles falam lá sobre a temperatura do dia, por exemplo, a temperatura, a máxima e a mínima temperatura de Cidelândia para o dia de hoje, eles falam lá a temperatura, né? A mínima é de 20 graus Celsius, a máxima é de 35 graus Celsius. Então, ele está dizendo ali os intervalos de temperatura máxima e mínima. O grau Celsius, ele é expresso aqui, olha. Aqui, ó. Estou destacando para vocês aí, ó. 1 grau Celsius, tá aqui, ó. Como é que você vai representar esse 1 grau Celsius? Vai ser o numeral 1, certo? E o símbolo do grau, fica na parte superior, e a letra C maiúscula, para indicar que é grau Celsius. Então, aqui eu tenho 1 grau Celsius, tá? 1 grau Celsius. Nesse caso, eu estou usando a escala Celsius. Quando o criador dela, que é o próprio Celsius, né? Quando ele criou essa escala, ele estabeleceu dois pontos fundamentais para a escala dele. Ele colocou uma medida para o ponto de fusão da água, né? Ele pegou a água, né, como base. Praticamente todas as escalas utilizam a água como base. Então, ele pegou a água e disse assim, o Celsius: rapaz, na minha escala que eu vou construir, que é a escala Celsius, eu vou determinar que o ponto de fusão da água, que é a temperatura em que a água passa do estado sólido para o líquido, eu vou dizer que essa temperatura aqui é de 0 graus Celsius. Então, ele cravou isso daí. E aí, ele determinou outro ponto também. Ele disse o seguinte: eu vou determinar também que na minha escala, o ponto de ebulição da água será de 100 graus Celsius. Ou seja, a 100 graus Celsius, na minha escala, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Gasoso não, vapor, né, gente? Mais corretamente falando. Então, ele estabeleceu esses dois pontos, olha, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, você observa que o ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100. Então, essa escala está dividida em 100 pedacinhos. Cada pedacinho desse é 1 grau, tá? Cada pedacinho desse é 1 grau. E aí você pode ter uma temperatura acima de 100 graus Celsius, né? E abaixo de 0 graus Celsius também. Isso aí depende da situação. A gente viu na aula passada que existem diferentes instrumentos para medir, diferentes tipos de termômetros, né? Então, dependendo da situação, você vai ter um termômetro que vai ter a capacidade de medir uma temperatura mais elevada ou mais baixa. E aí, a mesma coisa o Fahrenheit fez, ó. A mesma coisa o Fahrenheit fez. Ele pegou a água também, e aí ele estabeleceu, rapaz, na minha escala, que é a escala Fahrenheit, eu vou estabelecer outros valores aqui para o ponto de fusão e ebulição da água. E aí, olha, eu vou até pular para uma parte lá para frente, depois eu volto. Aí, ó, o que que o Fahrenheit fez, olha? Fahrenheit, aqui tem as três escalas, ó. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí, o que que o Fahrenheit fez? Rapaz, eu vou colocar o ponto de
fusão da água, vou colocar aqui, ó, 32. Então, na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit. O Kelvin fez o quê? Lord Kelvin, quando ele criou a escala dele, ele fez a mesma coisa, pegou a água e disse assim, olha, na minha escala, que é a escala Kelvin, ou escala absoluta, o ponto de fusão da água vai ser 273. Então, cada um estabeleceu um valor aqui para o ponto de fusão e também para o ponto de ebulição, certo? Olha só como que ficou o ponto de ebulição aqui da água para as três escalas. Na escala Celsius, 100 graus Celsius, ou seja, é a temperatura em que a água passa do estado líquido para o sólido, ou líquido para o gasoso, desculpa. Na escala Fahrenheit, a temperatura é de 212 graus Fahrenheit, ou seja, nessa temperatura aqui, ó, 212 Fahrenheit, você vai ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso da água. E na escala Kelvin, você tem aqui 373 Kelvin. Aqui tem uma observação interessante. Você percebe aqui, ó, que na escala Celsius e na escala Fahrenheit aparece o grau. Grau Celsius, grau Fahrenheit. Na Kelvin não tem o grau. Você vai falar simplesmente Kelvin. 373 kelvins. 273 kelvins. É diferente nas escalas Celsius e Fahrenheit, onde você tem que colocar o grau antes, tá? 212 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius. Por que estudar a escala Fahrenheit, né? Olha aí, ó. Atualmente, apenas 5 países no mundo continuam adotando a escala Fahrenheit: Bahamas, Belize, Ilhas Caimã, Palau e Estados Unidos. Então, esses países aqui, ó, eles utilizam a escala Fahrenheit. Quer dizer, lá no jornal, tá, nos termômetros, né? Nos termômetros lá dos Estados Unidos, dificilmente você vai encontrar uma temperatura medida em graus Celsius, porque eles usam lá é o Fahrenheit. Meu quarto aqui, a temperatura está marcando ali 25 graus Celsius, a temperatura da central, que eu selecionei ali. Essa temperatura de 25 graus Celsius aqui, 25 graus Celsius, esse valor de temperatura aqui, só o valor na escala Celsius, ele vai ser diferente na escala Fahrenheit, tá? Olha aqui, ó. É tipo assim, gente. Você observa aqui, olha, que 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit, que corresponde a 373 Kelvin. 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e que corresponde também a 273 kelvins. Então, esse valor de 25 graus Celsius, quando você transforma ele para grau Fahrenheit, vai dar um número diferente. Quando você transforma esse 25 graus Celsius para a escala Kelvin, vai dar um valor também diferente. E é isso que nós vamos ter que aprender, certo? Nós vamos ter que aprender a fazer essas transformações também. A escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta, ela é uma escala que normalmente ela é adotada por todos os cientistas, né? Todos os experimentos científicos de laboratório, por exemplo, eles são feitos utilizando a escala Kelvin. Então, a escala Kelvin ela é a unidade, na verdade, o Kelvin ele é a unidade de medida padrão estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades, né? O Kelvin é a unidade padrão para medir a temperatura. Quer dizer, o mundo todo utiliza a escala Kelvin. Por quê? Porque ela é a unidade de medida padrão de temperatura. Assim como o metro é a unidade de medida padrão para medir o comprimento das coisas. O Kelvin é a unidade de medida padrão para medir a temperatura. Quem estabeleceu isso foi o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Agora, eu vou falar para vocês aqui a respeito da escala Kelvin, uma curiosidade que é muito interessante. Ó. Eu vou ler aqui, ó.
O segundo parágrafo aqui do texto fala assim, ó, cientistas experimentais do século XIX descobriram que é impossível reduzir a temperatura de uma substância a um valor igual ou inferior a menos 273,15 graus Celsius. Esse limite inferior de temperatura é chamado de zero absoluto, ou zero Kelvin. Zero K. Olha aqui, ó, zero K. Zero Kelvin. Gente, o que é essa temperatura zero Kelvin? Que corresponde a menos 273 graus Celsius. O que é o zero absoluto? Gente, o zero absoluto é uma condição ainda que não foi atingida pelo homem. A gente ainda não conseguiu atingir essa temperatura do zero absoluto. Porque o zero absoluto é uma situação em que a temperatura é tão baixa, que as moléculas que formam o corpo, elas não vão se movimentar. E vocês devem lembrar que em uma outra aula eu já expliquei para vocês que todos os corpos, né, toda matéria, qualquer objeto que eu tenho aqui, ele é formado por moléculas e essas moléculas elas realizam um movimento de vibração, certo? E essa vibração que elas realizam, as moléculas que formam, por exemplo, aqui, sei lá, esse material aqui, macromoléculas. As moléculas estão vibrando. Então, esse material aqui ele tem uma certa temperatura. Ele emite uma certa radiação. Tá bom? Então, as moléculas estão se movendo. Lembra do conceito de temperatura. É o grau de agitação das moléculas. Tá? Então, o que é o zero absoluto? O zero absoluto é uma condição, seria uma temperatura mínima em que as moléculas que formam o material não vão estar se movendo. Movimento vibratório, a agitação das moléculas vai ser o quê? Zero. Por isso o zero absoluto. Só que essa temperatura ela é tão baixa, que nem nos laboratórios de criogenia, que são os laboratórios que trabalham com temperaturas baixíssimas, os cientistas ainda não conseguiram atingir, né? Eles não conseguiram rebaixar a temperatura dos corpos a um valor igual ao zero absoluto. Então, o zero absoluto é a temperatura mínima. Então, existe esse limite para baixo, tá? Você diminui a temperatura de uma substância, diminui, vai ter um limite para ela, que é o zero absoluto. É por isso que a escala Kelvin ela é importante, porque ela estabelece esse zero absoluto, tá bom? Enquanto que as outras escalas não. Mas nós podemos relacionar uma escala com a outra. Qualquer temperatura na escala Kelvin, eu posso converter para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit.